Vamos falar agora um pouquinho do read committed. Bom, como havia dito, o read committed ele é o nível de isolamento padrão ANSI. Então, o ANSI, quando ele fala dos níveis de isolamento, o ANSI ISO, ele diz que esse é o que ele considera o que melhor balanceia a concorrência e a consistência. E é por isso que ele é o padrão. A característica do read committed, como o próprio nome já diz, só é possível ler dados comitados. Então a gente não pode ler nada que não tenha sido comitado ainda. Nesse caso, a leitura suja não seria possível. O read committed, normalmente ele é pessimista, ou seja, ele vai precisar bloquear registros para leitura. Mas ele também pode ser configurado de forma otimista. No SQL Server, por exemplo, ele é pessimista e a gente pode mudá-lo para otimista. No Oracle e no DB2, ele é otimista, mas a gente pode mudar para pessimista. Né? Então são visões diferentes, eu repito, não tem nenhuma melhor ou pior, mas são visões diferentes do mesmo nível de isolamento. O read committed ele pode diminuir um pouco o nível de concorrência. Aqui eu falo, gente, um pouco, não quer dizer que ele vai diminuir drasticamente, para as consultas. Então, ou seja, na nossa variação pessimista, toda vez que eu for fazer uma consulta, ele vai ter que impor um bloqueio, né? Porque ele só pode ler coisas comitadas. E aí, se alguém estiver atualizando o registro, a gente vai ter que aguardar. Ou se a gente estiver lendo o registro, quem for atualizar também vai ter que aguardar. O read committed ele é suscetível a todos os problemas de concorrência, menos a leitura suja. Porque a característica da leitura suja é ler o que não foi comitado. Uma vez que o read committed só lê o que foi comitado, a gente não tem a leitura suja, mas a gente vai ter a leitura dupla, a leitura perdida, a atualização perdida, leituras não repetíveis e registro fantasma. Vamos ver como é que ele funciona. Então vamos abrir aqui novamente a máquina virtual e vamos ver o primeiro script do read committed. Aqui nós temos, vou mudar o contexto, né, banco de dados, e vou recuperar aqui o produto 10. Então, uma vez que a gente não fez nenhuma atualização, ele continua intacto. E temos aqui que não houve melhor oferta. Aqui eu vou declarar a mesma transação, mesmo ID oferta, né, o 424.074, dia 15/3, para o André Augusto, produto 10, 54,40 vai ser a oferta e aqui ele vai pegar um hash. Vou inserir aqui na tabela de ofertas e vou recuperar a melhor oferta. Quando esse select rodar, provavelmente eu vou obter esse nulo aqui. E aqui eu tenho uma particularidade. Estou colocando um comando wait for delay. O que é o wait for delay? Wait for delay é um comando que ele proporciona uma espera, né? Ele faz uma espera de propósito. Por que eu estou colocando esse comando? Para simular concorrência. Eu estou esperando 10 segundos de propósito para dar tempo de eu mudar a sessão e a gente ver o que vai acontecer na outra. Então, inicialmente nessa, vai ocorrer o insert. Ele, no caso, viu aqui esse melhor oferta, ele viu um nulo. Vai esperar 10 segundos e vai verificar se o valor dessa variável, se o valor da oferta é maior que a menor oferta, ou se a menor oferta é nulo. No caso vai ser nulo, né? Então ele vai cair nesse update aqui. Ele vai atualizar a melhor oferta para 50,40, o que está correto. Afinal, se eu estou fazendo uma oferta, eu vou e não tem nenhuma outra oferta no produto, ou seja, aqui está nulo. E eu estou escolhendo uma melhor oferta, é natural que esse 50,40 ganhe. Depois vai comitar. E vai mostrar pra gente aqui a melhor oferta. Não teria nada de errado se a gente não tivesse concorrência. Então aqui do outro lado, eu também vou pegar o produto 10, vou abrir uma transação, vou botar a oferta 424075, mas o valor dela é 49,20. Está sendo colocado aqui pelo Davi. Vou inserir e vou esperar 10 segundos de propósito. Vamos ver como é que isso aqui vai se comportar. Então, primeiro sessão 5, né? Executei.
Depois vamos para a seção 6. Estou executando. Então vamos olhar primeiro o select da seção 5. O select da seção 5, quando ele recuperou o produto, ele foi lá, obteve o produto 10 que não tinha nenhuma oferta, né? A melhor oferta dele está nula. Ele ofertou 50 e 40, fez o select depois e obteve 50 e 40, tranquilamente. Agora vamos dar uma olhada na seção 6. A seção 6, por sua vez, também obteve o produto 10. Deixa eu copiar aqui. Ela obteve o produto 10. Não tinha nenhuma oferta na hora que a seção 6 leu. Por quê? Porque a seção 5 leu, mas ela esperou 10 segundos para atualizar. Então, quando a seção 6 foi ler, ela não viu nenhuma oferta. Aí, como ela não viu nenhuma oferta, ela atualizou para 49,20. E se a gente olhar agora, na própria seção 5, a gente vai ver que o valor é 49,20. Se eu copiar aqui, a gente vê que o valor é 49,20. Então aqui a gente vê claramente que esse valor da seção 5 ele foi sobrescrito pelo valor da seção 6. Ou seja, a atualização da seção 5 ela foi perdida. Então o read committed ele também proporciona o evento do lost update. Então a gente fica protegido contra a leitura suja, né, o read uncommitted, mas a gente tem o problema do lost update. Não quer dizer que esse problema não aconteça no read uncommitted, ele acontece. Toda vez que a gente vai subindo o nível de isolamento, os problemas que a gente tem no nível de isolamento eles também vão se aplicar ao nível de isolamento anterior. Então, por exemplo, se o read committed tem um determinado problema, o uncommitted vai ter também. Vamos ver aqui um outro problema que a gente pode ter no read committed, que é o caso do leitura não repetível. Aqui eu vou selecionar as 10 melhores ofertas. Vamos copiar aqui as 10 melhores ofertas. Opa. Então copiei aqui as 10 melhores ofertas. Isso, perfeito. E sumarizei também. Coloquei um compute by. E aqui a gente pode ver, ó, a soma dessas ofertas, né, se eu pegar todos esses valores aqui, 2.976, 2.952, 2.904, se eu sumarizar, vai dar isso aqui, 28.848. A maior oferta foi 2.976. Vou abrir uma transação e vou fazer essa leitura de novo. Não vai ter nenhuma diferença dessa leitura para a leitura que eu fiz, porque até agora ninguém mexeu em nenhum registro. Só que chegou uma segunda sessão aqui e resolveu atualizar a oferta 126.279 para R$15.000. Essa oferta 126.279 ela estava aqui no update, mas a gente pode ver que ela estava na lista das 10 melhores ofertas. Inclusive o valor dela é R$ 2.808,02. Então esse registro aqui, esse valor, ele vai ser atualizado para 15.000. Ela vai até ir para o primeiro lugar da lista, né? Vamos atualizar. Então atualizei. Aqui eu estava com a transação aberta, mas essa transação ela leu os registros e depois liberou. Ela não ficou bloqueando os registros. Quando eu coloco para ler de novo, a gente vai obter um resultado diferente. Então, se eu colocar aqui as ofertas, a gente vai ver que elas estão diferentes. Vou expandir aqui. E vamos pegar
a soma das ofertas. Quando eu coloco aqui, ó, a soma agora está R$ 41.040,90 e a maior oferta é de 15.000, que é justamente essa, a 126.279. Ela agora passou para R$ 15.000. Então a gente diz o seguinte: não conseguimos repetir a leitura, porque essa primeira leitura foi uma coisa, essa segunda leitura foi outra coisa, muito embora a gente esteja na mesma transação. Então aqui abri uma transação, fiz um select, retornou uma coisa, fiz o mesmo select, eu retornei outra coisa. Eu vou aqui na outra seção e vou desfazer o update. Eu vou voltar para o valor que estava antes. Vamos fazer o select. E aí vamos ver novamente o que aconteceu. Quando eu faço o select de novo, a gente vê que a oferta 126.279 voltou para o valor original, né? Diferente desses 15.000 aqui. Então aqui eu tinha uma coisa, aqui eu tenho outra coisa. Então, novamente, não conseguimos repetir a leitura. Muito embora, na mesma transação, a gente leu uma coisa, quando a gente fez select, leu outra, quando fez select, leu outra. Comitei. Então, não conseguimos repetir a leitura. Esse é o problema da leitura não repetível. Fechar essas sessões. E vamos passar para o próximo problema que acontece no read committed. Agora a gente vai ver o problema da leitura dupla. Então, se eu fizer esse select aqui, ele vai me trazer todas as ofertas cujo valor da oferta seja maior que 2.900. Vamos colocar aqui, ó, são essas ofertas. Então, a oferta 108.784 é 2.904. A 165.107 é 2.904, 3 centavos. A 267.456 é 2.952 e 2 centavos. E a 72.565 é 2.976 e 2 centavos. Só que agora eu vou começar uma transação aqui. Essa transação, ela atualizou a tabela de ofertas e ela mudou a oferta 2.67456, né, para R$ 3.952,02. Então vamos ver como é que estava essa oferta antes. Então observem aqui, a oferta 2.67456, ela está sendo mudada em R$ 1.000. Aqui eu vou sair de 2.952 para 3.952. No momento que eu fiz esse update, esse registro aqui está bloqueado. Então vamos voltar aqui no select. Eu fiz o select. A gente pode visualizar que esse select ele não está concluindo. Ele não está concluindo porque esse update bloqueou essa linha. Então, quando a gente vai ver aqui, essa linha está bloqueada. Então o select ele conseguiu ler a primeira e conseguiu ler a segunda, mas ele está travado na terceira. Quando ele leu a primeira linha, ele obteve a primeira linha, após a leitura ele liberou a linha, ele não bloqueou ela mais. Quando ele leu a segunda linha, ele obteve o valor e após a leitura da segunda linha, ele também bloqueou o registro, desbloqueou, né? Ele não segura mais o registro. E agora ele está tentando um bloqueio sobre essa terceira linha aqui que está bloqueada. Como a primeira linha, essa 108.784, aquela aqui, ela está livre, o select não está mais bloqueando, essa minha transação vai fazer um update nela. Eu vou jogar o valor dela para 5.904,02. Então, originalmente, ela tinha 2.9402, 2.904 e 2 centavos. Agora eu vou jogar R$ 3.000 a mais. A linha não está bloqueada. Eu consigo fazer esse update tranquilamente.
Então aqui foi atualizado. E agora eu vou comitar a minha transação e observe que o meu select ele ficou livre. Vamos ver qual é o resultado do select. Aqui a gente vê que o select trouxe 5 registros. Então eu trouxe o 108784, 165107, o 72565, o 267456, igualzinho estava aqui em cima. Só que observem, o 108784 eu trouxe ele 2 vezes. Tem ele uma vez aqui e uma vez aqui. Essa com valor antigo, essa com valor novo. Ou seja, eu li o mesmo registro 2 vezes, no mesmo select. Isso não é nem cursor, é um select. O mesmo select trouxe o mesmo registro 2 vezes. Isso é o chamado leitura dupla. É um bug, concordo. Mas por que aconteceu esse bug? Porque quando a gente leu esse primeiro registro, a gente não bloqueou, mas depois terminou de ler, desbloqueou. Quando a gente foi ler o segundo registro, bloqueou, mas depois terminou de ler, desbloqueou. Esperamos o terceiro registro. Só que como a gente já tinha desbloqueado o primeiro, a outra seção veio e atualizou o primeiro para R$ 5.904,02. E aí ele saiu de primeiro lugar da lista e foi para o último. Só que a gente ainda não tinha chegado nele, porque a gente só tinha lido o primeiro e o segundo registro. Aí na hora que eu bloqueio o primeiro, o segundo e o terceiro, né? Na hora que o bloqueio nesse registro foi desfeito, a gente conseguiu ler porque ele estava comitado, só que havia um quinto registro aqui, que era o mesmo ID que a gente já havia lido, porém com valores diferentes. Então essa é a chamada leitura dupla. Acontece no SQL Server, acontece nos outros também. Vou desfazer aqui os updates para voltar aos valores originais. Vamos ver agora a leitura perdida. Vou executar o mesmo select e a gente vai obter aqui as melhores ofertas, né? Então, os mesmos valores. Dessa vez, eu vou abrir uma transação e vou atualizar a oferta 267456 para R$ 3.952,02. Se a gente analisar, ela vai subir R$1.000, né? Ela estava em R$ 2.952,02, agora ela vai subir para R$ 3.952,02. No momento que eu fiz o update, dentro de uma transação, esse registro aqui ele encontra-se bloqueado. Então esse meu select ele vai ficar travado. O que aconteceu com o meu select? Ele vai ler o primeiro registro, bloquear, depois desbloquear. Vai ler o segundo registro, bloquear, depois desbloquear. Vai tentar ler o terceiro registro, só que ele vai aguardar. Por quê? Porque essa transação atualizou esse terceiro registro e ainda não comitou. Então ela está bloqueando o registro. O primeiro registro, o terceiro registro, o quarto registro, minto. O quarto registro é a oferta 72565. O select está travado nesse terceiro registro aqui. Então o select não conseguiu chegar no quarto registro. O que significa que o quarto registro está livre para sofrer qualquer tipo de leitura ou modificação. Eu vou atualizar agora o quarto registro. Atualizei e vou comitar. No momento em que eu comito, não tem mais ninguém travando nenhum registro para escrita. Então o select consegue retornar. Quando a gente olha, o que o select retorna? Apenas 3 ofertas. O que aconteceu? Esse select estava retornando as ofertas da menor para a maior. Ele leu essa primeira oferta, que a gente pode visualizar aqui. Leu a segunda oferta, que também está aqui. Leu a terceira, tentou ler a terceira oferta, mas ela estava bloqueada. Depois que o update concluiu, ele leu ela aqui com R$1.000 a mais. Só que essa quarta oferta, ela sofreu uma baixa de R$1.000. Se a gente olhar aqui, ela foi para 1976. Ela era a oferta 72565,
ela era R$ 2.976,02. Ela sofreu uma baixa de 1.000. Como o Select já havia passado por essas ofertas, no momento em que ela sofreu a baixa de 1.000, ela foi para o início da lista. Só que o Select já tinha passado por lá, então o Select não vai passar por lá de novo. Então o registro não apareceu. Foi uma leitura perdida. Claro que depois que a transação comitou, se a gente executar, aliás, a gente não vai ver porque aqui é 2.900, né? Como a oferta ficou abaixo de 2.900, não tem. Mas se a gente dá um select naquela oferta, a gente vai visualizar o seu valor novo na 72565. A gente vai visualizar o valor novo. Só que no momento do select, aquela oferta ela realmente foi perdida. Então isso aí é o que a gente chama de leituras perdidas, né? Tanto a leitura dupla quanto a leitura perdida, elas acontecem porque o read committed ele não bloqueia o registro até o final do comando, ele só bloqueia o registro durante o acesso ao registro. Depois que o registro é acessado, ele é liberado. E aí, como ele é liberado, ele pode sofrer uma alteração que faz uma movimentação. Se eu jogar ele para o final e o select não tiver chegado, eu vou ler ele em duplicidade, vou ter a leitura dupla. Se eu tirar o registro de onde ele está e jogar para o início, por onde o select já passou, eu vou ter a chamada leitura perdida. Então ambos acontecem porque o read committed ele não segura o registro durante toda a execução do comando, só durante o acesso ao registro. Próxima variação do read committed, vamos falar do read committed snapshot. Aqui eu vou recuperar o produto 10. A gente vê que o produto 10 tem a melhor oferta em 49,20. Vou abrir uma transação, vou colocar alguns valores aqui e vamos inserir essa oferta e fazer aquela lógica, né? Se o valor que eu estou ofertando, no caso 50,40, for melhor do que o valor da maior oferta, que é 49,20, eu vou atualizar o produto. Então vou rodar até aqui. Não vou nem commitar e nem dar rollback por enquanto. Vamos ali na outra seção. Quando essa seção tenta ler o produto 10, ela não consegue. Por que ela não consegue ler o produto 10? Porque ela está bloqueada. Então ela está aguardando essa seção decidir se vai fazer rollback. Se fizer rollback, ela vai ler o valor de 49,20, porque a transação foi desfeita. Se ela fizer commit, ela vai ler o valor de 50,40, porque a transação foi efetivada. Enquanto isso não acontece, ela fica esperando. Por quê? Porque o registro está bloqueado para a escrita e ela quer ler. Então ela não consegue. Ela desiste. Então uma alternativa é a gente colocar o nível de isolamento read uncommitted. Aí a gente consegue ler o produto 10. Vai estar aqui em 50,40. Mas como é que a gente conseguiu? É porque a gente sabe que o read uncommitted ele vai ler sujo. Então ele leu 50,40 mesmo sem eu ter dado rollback ou sem eu ter commitado. Então no caso é o que a gente chama de leitura suja. Vamos então dar um rollback, porque de fato a gente não quer fazer isso nesse momento. Aqui eu vou mudar o nível de concorrência do banco de dados para read committed snapshot. O que significa isso? Quando eu ativo essa opção, significa dizer que todas as transações que forem read committed, a partir de agora elas não vão ficar bloqueadas atrás do registro. Elas vão ler a última versão comitada do registro. Isso automaticamente, sem eu fazer nada. Então vou rodá-la aqui. Ok, rodei. E agora vamos de novo à minha transação.
Aqui eu tinha sido derrubado, né, porque eu coloquei nesse comando para derrubar todo mundo. Ok, então aqui, gente, eu fiz a transação e não dei rollback, não dei commit. Vou voltar o nível de isolamento para read committed, porque anteriormente ele estava uncommitted. E vamos fazer o select. Antes de fazer o select, eu poderia fazer a seguinte pergunta: qual é a versão atual do registro do produto 10? Qual é a versão atual? A versão atual ela é desconhecida. Por que acontece? Aqui eu botei uma oferta de 50 e 40, mas eu nem dei rollback e nem dei commit. Então, se eu der rollback, a gente volta para essa versão. Se eu der commit, a gente vai para essa. Mas como não dei nem commit nem rollback, a versão atual do registro ela é, portanto, desconhecida. Só que a lógica otimista e o read committed snapshot ele não se baseia na versão atual do registro. Ele vai tentar ler a última versão comitada. A última versão comitada é essa daqui, porque o valor de 49,20 ele estava comitado. Então, quando eu for ler o produto 10 no read committed snapshot, eu vou enxergar 49,20. Então, nesse caso, eu não fiquei bloqueado. Por quê? Porque eu li a última versão comitada. Isso aqui é diferente de leitura suja. A leitura suja lê o registro como está. No nosso caso, a gente leu 50 e 40 sem saber se ele ia fazer commit ou rollback. A leitura da última comitada lê a última versão que o registro tinha antes daquela transação, antes de alguém alterar o registro. Então, quando eu der commit aqui, agora sim, a versão atual do registro é 50 e 40. Essa é a versão atual do registro. E se eu voltar aqui e fizer a consulta de novo, ele tem que retornar 49,20 ou 50 e 40? Nesse caso, ele vai retornar 50 e 40. Mas por que se o read committed snapshot não lê a última versão comitada? Sim. Mas a última versão comitada é o 50 e 40. Porque após a oferta e a gente ter efetuado esse commit, o 50 e 40 é um valor comitado. Então 50 e 40 é a versão atual do registro, mas também é a última versão comitada do registro. Então o read committed snapshot ele não é bem um nível de isolamento. Ele é uma propriedade que vai fazer com que todo o nível de isolamento read committed não tente mais ler a versão atual, tente ler a última versão comitada. Ele é uma opção de banco de dados, então por isso ele vai fazer efeito sobre todas as transações que usarem o nível de isolamento read committed. É curioso notar que o SQL Server 2005 e superiores ele disponibiliza o read committed snapshot, que esse é justamente a versão otimista do read committed. O Oracle e o DB2, por padrão, eles já pensam assim. Então é como se a gente habilitasse, entre aspas, o read committed snapshot do Oracle e do DB2, que já é ativo por natureza.